Bom, hoje vamos trabalhar com o Kahoot, que é uma ferramenta que permite criar jogos com conceitos de gamificação. É uma ferramenta ela é intuitiva para criação e pode criar objetos de aprendizagem que auxiliam no processo de ensino-aprendizagem com jogos desafiadores, bem interessantes e estimulantes. Os alunos educandos gostam muito desses jogos, principalmente pela interação e pelo desafio que ele proporciona nas disciplinas que são utilizadas. Então, considerando que a pessoa já tem, ou o professor, enfim, já tem um login após ele logar na conta do Kahoot, ele mostra o login da pessoa no canto esquerdo aqui, né, qual o seu plano, tal, membro de que escola. E quem não tiver login, você pode criar uma conta gratuita e aí ele pergunta se você é estudante, se é para empresa, se é profissional. Se você disser que é professor, se você disser que é professor, ele passa para um segundo passo e pergunta qual o nível de educação que você leciona, né? Se é ensino fundamental, um nível médio, superior, né? Ou se você é gestor de escola, então você define essas questões e ele cria uma conta específica para você. Após isso, eu vou clicar aqui em Kahoot, no logo aqui, ó, ele aparece, é do ladinho aqui, né? Ó, Home, Kahoot, meus Kahoots. Aqui são os jogos que eu já criei. Se eu tiver algum marcado como favorito, os que são compartilhados comigo. Então, eu posso pedir para alguém fazer um Kahoot como uma tarefa e compartilhar comigo, né? Ou posso fazer e compartilhar com uma pessoa para enviar para ela utilizar esse jogo, né? Enfim, entre outras opções, né? Relatórios, grupos, compartilhamento. Tá? Vamos para se eu clicar no Home aqui, ele vai ficar na tela que ele inicial aqui, né? Então aqui ele mostra os últimos acessados, tal. Mas eu quero ir para os meus jogos criados. Então eu vou em meu Kahoot. Ele está carregando. Aí ele mostra então a tela dos jogos que eu tenho, né? Se eu puxar aqui, ele vai mostrar todos os jogos que eu tenho criado. E eu quero criar um novo jogo, que é o que eu vou aplicar na aula com vocês. Então, criar um novo jogo. Inicialmente ele mostra que criar um novo jogo, né, um novo Kahoot, e aí ele dá algumas opções, ele tem alguns templates, né, da criação, criar e ensinar lições interativas, ensinar com slides, então tem vários templates pré-definidos. A gente vai em criar um novo Kahoot, tem muitas opções. E aí ele simplesmente mostra a minha tela de configuração das questões. Então, num primeiro momento aqui, ele me mostra, né, a tela principal, né, onde eu posso inserir uma imagem, né, de uma livraria, subir ela, colocar um link do YouTube, tudo é possível. Aqui ele mostra o tempo limite para as respostas. No momento que essa pergunta é exibida, eu tenho, no caso aqui, 20 segundos para responder. Vou colocar 30 aqui. Esse é o número de pontos que pode ser alcançado para o cara que responder mais rápido e da forma correta. Tá? E daí aqui eu posso ter algumas restrições, né? O jogador pode responder uma ou mais respostas, né? Vamos deixar o padrão aqui, simples, né? Aqui ele está com 4 respostas,
Então, no mínimo duas ele tem que ter, e depois ele diz que é opcional as outras duas, né? Então aqui nessa parte eu coloco a minha pergunta, tá? Eu já tinha ela copiado. Então, objetos de aprendizagem são recursos educacionais com o objetivo de mediar e qualificar o processo de ensino-aprendizagem. É uma pergunta. Então, eu posso colocar um verdadeiro ou falso, ou parcialmente correto, né? Então, aqui seria mais interessante colocar verdadeiro ou falso, só que eu deixei para uma questão de múltipla escolha. Faltou um detalhe, né? Não que seja problema, isso pode ser feito depois. Ó, entre com o título do jogo, o título do Kahoot. Então, vou chamar as configurações e aí ele pergunta qual o título do meu jogo. Vou chamar de objetos de aprendizagem short, tá? Vamos fazer uma versão pequena aqui. Essa descrição, olha só, é importante porque digamos, quando a pessoa for localizar jogos, ela vai utilizar essas palavras-chave que são colocadas aqui. Então, por exemplo, eu coloco um objeto de aprendizagem, um OA, o que mais? Educação, aprendizagem, são filtros que vão auxiliar nesse processo, tá? Aqui tem algumas opções, né? Dá para deixar padrão, né? Save por padrão lá nos meus Kahoots, questão de propagandas, né? Se tiver linguagem em português, visibilidade. Aqui se eu quero fazer e não liberar, deixar liberar somente em determinado momento, então eu coloco somente eu vou ter acesso, ou todo mundo aqui, né? E aí tem uma opção aqui, para colocar uma imagem. Então vamos fazer o seguinte, mudar essa imagem aqui. Eu posso puxar da minha biblioteca ou subir da imagem, tá? Então, olha só, fui na minha biblioteca. Popular, animais, artes. Pô, mas eu só tenho essas coisas pré-definidas aqui. Vamos ver, animais. Tá, mas eu não tenho nada inserido e tal. Então eu posso pegar essas opções aqui. Mas na verdade eu quero puxar uma imagem que eu já tenho. Então eu vou subir essa imagem, vou fazer um upload dela. Que eu criei lá na minha área de trabalho objeto aprendizagem para ficar mais simples. Então eu vou jogar aqui, ele vai jogar essa imagem aqui que eu peguei da internet e vou dar um pronto, ok. E aí ele vai carregar, então esse vai ser o símbolo da minha imagem, do meu jogo. Então eu vou colocar minhas opções aqui. Então eu vou colocar verdadeiro e vou marcar que essa é a resposta correta. Falso. E eu vou colocar mais uma opção aqui, parcialmente verdadeiro. Parcialmente correto fica melhor, né? Olha só. E aqui vamos colocar correto. Deixei com 3 opções. Então lá na prova eu vou ter essas 3 alternativas aqui. Se a pessoa marcar correto, vai estar correta e vai pontuar. Ok? Vai estar validando o meu Kahoot. E aí ele pergunta se eu quero testar o jogo, essa questão, né? Se eu quero jogar agora ou compartilhar com outras pessoas. Né? Ele diz que o Kahoot está pronto para jogar.
Então, se eu quero executar uma dessas opções aqui, ou eu posso voltar e editar ele, ou dizer que está ok. Finalizei. Notem que ao finalizar ele cai para os meus Kahoots prontos, né? Só que ele diz, ó, objetos de aprendizagem, tem uma questão. Mas eu quero fazer várias questões, não só uma. Então eu volto e edito o meu jogo. E aí ele vai voltar para a tela de edição. Né? Que eu quero editar ou quero finalizar. Eu coloquei finalizar. Mas eu preciso editar ele. Então, ele mostra aqui, né, a minha primeira questão, com o título lá em cima. Aqui, beleza. Se estiver pronto, eu dou um exit, posso sair fora ou dizer que está ok, ou dar um preview. Eu quero adicionar mais uma... Eu posso criar banco de questões também, mas por enquanto a gente vai fazer direto aqui. Adicionar questões. E aí, olha só a quantidade de opções que a gente tem. Primeiramente, então, vamos optar pelo quiz, né, onde eu posso dar várias alternativas para o jogador. Clico em quiz e ele cai aqui novamente, como nós já temos uma pergunta lá. Já inseri a minha pergunta. Objetos de aprendizagem possuem várias denominações. Quais das denominações listadas abaixo está incorreta? Então eu vou colocar 4 alternativas aqui, que são chamados objetos de aprendizagem, e uma delas vai estar incorreta. Vou aumentar aqui para 30 segundos, porque às vezes as pessoas precisam um tempo a mais para pensar, para não simplesmente chutar, e eu vou colocar as opções aqui embaixo. Vou colocar aqui a resposta incorreta, então vou chamar de objetos estáticos de aprendizagem. Inventei alguma coisa aqui. Ele tem um limite de caracteres aqui, que são 75 nessa versão. Então, às vezes a resposta precisa ser bem enxuta para caber a explicação para a resposta aqui. Então, vou marcar que essa é incorreta, né? E aí eu dou um done. Então, quer dizer que já está ok, eu vou voltar para a edição dos meus Kahoots. Vou adicionar uma nova questão, dessa vez um verdadeiro ou falso. Marco aqui então, e aí ele jogou, né? Primeira, segunda e terceira questões, verdadeiro ou falso. E aí, novamente, eu coloco a pergunta aqui, posso colocar uma imagem, posso definir o tempo aqui e marco se ela é verdadeira ou falsa. Nessa questão aqui, então, coloquei, existem duas correntes que definem os objetos de aprendizagem. Né? Uma delas diz que o objeto deve ser um recurso tecnológico computacional, com fins educacionais, e aí tem as características dela aqui. E aí eu pergunto, é verdadeiro ou falso? Né? Se essa corrente realmente tem essas características. Eu coloquei 60 segundos para dar tempo para a pessoa ler a pergunta aqui em cima e mais as características aqui embaixo. Tá? Vamos criar mais uma questão de múltipla escolha. Vou adicionar aqui quiz, múltipla escolha. Já vou colocar aqui os 30 segundos. Criei então uma questão, né, uma pergunta, coloquei o tempo, mais 4 alternativas aqui. E aí vou finalizar também essa questão. Vamos adicionar uma nova questão. Agora para digitar a resposta. Eu vou conseguir criar essa, mas olha só, ele diz que essa opção aqui é somente para o Premium, tá? Então tem 7 dias grátis para uma versão trial para eu inserir esse tipo de questões. Então não adianta a gente se aventurar muito, né? Mas vamos colocar uma aqui para vocês verem como que fica. Então eu criei uma pergunta aqui, né? Qual a sigla para objetos de aprendizagem?
E aí quem está jogando vai digitar a sigla aqui. Daí eu coloquei, tu pode colocar uma possível segunda resposta. Daí eu coloquei em minúsculo aqui, poderia ser no plural, enfim, basicamente isso. E aí eu dou um done aqui. Como eu tenho a conta comum, ele ao finalizar, dar um done, ele me mostra essa janela aqui. Iniciar a versão gratuita por 7 dias, ou dou um start, ou não. Então, eu posso salvar o rascunho aqui, ou continuar editando. Vou dar um continuar editando. E aí ele volta para a nossa tela aqui. Mas eu vou finalizar essa parte aqui. Então, eu venho aqui em cima e dou um done aqui em cima. E aí ele volta para cá. E eu fico preso nessa tela. Vou dar um save to draft. Bom, vamos testar então o jogo que foi criado. Vou dar um play. Aí ele pergunta se é para uma aprendizagem individual, que o aluno pode responder no seu próprio tempo, ou se é um momento de ensino para uma sala virtual. Ou seja, eu posso disponibilizar para jogar em uma sala ou virtualmente. Então eu vou escolher essa opção aqui. Aí ele pergunta também se eu quero a opção clássica ou em modo de times. A gente vai escolher a clássica, que é individual. Aí eu clico em clássica então. E o que ele vai fazer? Ele vai gerar um número PIN, que é o que eu vou disponibilizar para os meus alunos, ou para quem vai jogar. Então a pessoa vai entrar no Kahoot, kahoot.it, e aí vai digitar esse PIN que aparece aqui. Ele apareceu o número PIN, esperando por jogadores, no momento que ele está aberto, né, para jogar, e no momento que aparecerem os jogadores aqui, eu dou um start e começa o jogo. Eu entrei pelo celular no aplicativo do Kahoot e digitei esse número PIN e entrei como gamer anônimo. No caso aqui, eu como gerenciador do Kahoot, eu posso excluir esse cara, eu posso derrubar ele. Só tem um aqui. Vou dar um start para iniciar. Então ele está mostrando o quiz, 1 de 4 questões, e aí ele vai aparecer na tela, né? Olha a pergunta. Objetos de aprendizagem são recursos educacionais com o objetivo de mediar e qualificar o processo de ensino-aprendizagem. E aí ele mostra correto, falso ou parcialmente. Para o jogador vai aparecer somente a parte vermelha com essa figura aqui, a amarela com essa figura e o falso com essa figura. Eu vou jogar no correto. Marquei, acertei e nenhum errou, né? No caso só tinha eu aqui. Então, próxima pergunta. Gamer anônimo fez 590, nossa, de 1000 pontos. Mas eu acertei, porque demora um certo tempo para responder. Próxima pergunta. Objetos de aprendizagem possuem várias denominações. Quais denominações listadas abaixo? Objetos virtuais de aprendizagem, educacionais. Eu acho que objetos estáticos de aprendizagem, não, ele não é estático, né? Eu acho, na verdade eu sei, mas enfim. Então vamos lá. Respondi, uma questão certa e nenhuma errada. Próxima. Somou aqui. Vamos lá para a próxima pergunta. Verdadeiro ou falso? Existem duas correntes, tal. É verdadeiro. Então, respondi. Tá, correto. Próximo. Aí ele dá um up porque acertou 3 em sequência, né, e tal.
tem algumas vantagens, né? Aí, quais são os objetos de os AVAs não são considerados objetos de aprendizagem, mas nada é alternativo que comprova essa afirmação. Por quê? Porque eles podem gerenciar e armazenar os objetos de aprendizagem, por isso. Mas eu vou dizer que é porque eles são intuitivos. Respondi errado. Ó, a resposta certa é essa e eu marquei essa, tá errado. Para mim, jogador aparece uma tela em vermelho com um X. Dou next, objetos de aprendizagem, pódio. E aí ele vai mostrar os 3 primeiros, no caso só aparece eu aqui, porque estava jogando sozinho. Aí ele tem a musiquinha, né? Também basicamente isso. Dou um próximo e aí ele mostra a questão mais errada, enfim, né, alguns detalhes. Eu posso obter um feedback também ou ir para um novo jogo. Vou obter feedback e aí ele pede, no caso no meu celular aqui, e aí eu vou votar, né, que eu achei do Kahoot aqui e tal, se ele facilitou a aprendizagem, sim, se eu recomendo o Kahoot, sim, e aí eu vou dar uma carinha verdinha e dou um next e completar, e aí eu estou respondendo então, e aí logo vai aparecer na tela aí as atualizações. Aí ver os resultados final, né, ver o relatório, e ele está carregando aí. Então essa é uma pequena amostra de como funciona a criação de jogos no Kahoot e sua aplicação.